falando sobre expansão inteligente pela Latam, arquitetura adaptada a mercados locais. Obrigado, Alberto. Vamos lá, pessoal. Depois do vídeo desse eu quase chorei. Perfeito, parabéns, foi show. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre um pouquinho da nossa trajetória. Primeiro, queria agradecer imensamente a presença de todos, o tempo de vocês. Nós estamos aqui agora para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. 12 anos de escritório de arquitetura para franquias no Brasil, mais 3 anos para a América Latina. Agora vamos mostrar daqui a pouquinho. E queremos trazer, juntar com vocês, crescer com vocês, levar vocês para onde nós estamos, levar vocês no Brasil, no internacional, e trazer um pouco da nossa experiência de inovação, de tecnologia, algumas coisas que fazemos para esse fim específico de franquias, que é bem legal. Eu convido aqui, na verdade eu quero apresentar para vocês porque está um pouco difícil de sentar por aqui agora, mas nosso corpo técnico de estratégia e inteligência, a arquiteta Camila Coutinho, por favor. Levanta a mão. A arquiteta Daiane Vieira, por favor. Da Natália Ribeiro, o João Salles, que é nosso engenheiro-chefe de engenheiro civil. A galera veio toda de Goiânia para receber vocês aqui. Obrigado, pessoal. Isso aqui é um pouco da nossa missão, visão e valor da empresa, um pouco da vida que acreditamos do nosso trabalho. O Samuel está bem representado, né? Obrigado, meu pai, pela presença. Bom, nós somos um escritório de arquitetura com sede em Goiânia, capital do estado de Goiás, bem próximo da capital federal de Brasília, de onde o Eric Vargas saiu para nos encontrar. Obrigado, Eric, pela presença. E a partir desse escritório, há 12 anos, começou a nossa jornada, e hoje nós estamos trabalhando em todos os lugares do Brasil, e também na América Latina, no Caribe. A maior parte do trabalho é remoto, mas também fazemos visitas técnicas, outros projetos com visitas em bloco, tanto no Brasil quanto fora dele. O Brasil é um país muito grande, um continente, todo mundo que é franquia aqui, que é grande franquia, tem dificuldade de tudo isso, até que o Eric falou de transporte, de logística, então é um país muito grande. E nós já conseguimos adquirir técnicas para conseguir trabalhar as franquias à distância, sem precisar estar todo mundo em loco. A gente consegue fazer um trabalho remoto muito bem organizado para a expansão de todas as marcas. Nós temos aqui um pouquinho do nosso time. Então, é uma equipe multidisciplinar, que é todo mundo muito novo, mas todo profissional formado. Nós temos arquitetos, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, o nosso engenheiro civil líder lá. Temos eletricistas, mecânicos, engenheiros mecânicos, arquitetos, designers, também uma parte de estagiários da nossa universidade que a gente tem parceria no meio. Aqui um pouquinho da nossa trajetória também, algumas marcas que trabalhamos, são muitas. É importante a gente frisar que nós não temos contratos com franquias, é importante todo mundo entender que nós somos uma empresa aberta, que você pode trabalhar conosco pela boa vontade, não por um contrato amarrado, em cartório, algo assim. Então nós queremos sempre ter uma boa amizade, um bom relacionamento, porque eu acho que a confiança é o principal para trabalhar. Assim como a faculdade que eu estou agora com o material deles é excelente e eles nos dão confiança, a gente também quer passar essa parte de confiança no nosso trabalho para todos. Então, essas aqui são algumas marcas, algumas inclusive de São Paulo que todos conhecem, Rio Mate, Manamboque, algumas internacionais que a gente trabalha também. Além da Subway, nós temos Corona, Heineken, várias dessas empresas que a gente faz pelo Brasil. Pizza Hut, McDonald's, algumas outras internacionais. Em 2012, começou a nossa trajetória lá em Goiânia a partir de um projeto que eu desenvolvi junto com uma franquia Subway. Naquela época, 12 anos atrás, não tinha nenhuma noção e tivemos uma dificuldade enorme com o projeto. Até hoje eu desenvolvi em inglês e aí a gente não conseguia executar por dificuldade de conversar com alguém da franquia. Então entendemos que, eu entendi na época que eu estava ainda era sozinho, eu entendi que se eu dedicasse um pouco mais do meu tempo e do meu trabalho nesse ramo de franquias, nesse ramo de varejo, eu deveria sim ter um negócio muito legal na frente, que teria talvez tivesse pouca concorrência, talvez tivesse
prestador também internacional nos Estados Unidos, já estamos, como o Alberto frisou aqui, em 21 países, desenvolvemos projetos em 3 idiomas, isso nesses últimos anos vem crescendo exponencialmente, e já fizemos também mais de 2.500 projetos aqui no Brasil, para N marcas, essas são algumas delas. Na América Latina, nós começamos há 3 anos, já estamos com perto de 600 projetos desenvolvidos também. Então, é uma trajetória que vem de 12 anos de muito trabalho, não recebemos nada de herança, construímos tijolo a tijolo, foi crescendo, fomos adquirindo conhecimento. Hoje nós temos uma cartela bem vasta de clientes, então trabalhamos com todos os formatos, tipos, mas o foco nesse momento seria a alimentação. A gente está dedicando cada vez mais, mas por exemplo, o Profit é um projeto muito legal que a gente usa, né? A gente gosta porque usa e encanta com decoração e tal, e todos os outros são importantes também. Eu vou convidar aqui agora a Natália, nossa designer, que ela vai falar um pouquinho desse tema que é bem legal para vocês. São as dores e as soluções que a gente encontrou pelo caminho da vida. As franquias mudam de cor, como falamos, Michel, muda de cor, muda de logo, mas as dores são as mesmas. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso aqui. Natália, por favor. Bom, pessoal, como o Luiz mesmo falou, com a nossa trajetória, com mais de 40 franquias, o que mais teve foram dores. Né? E aí, nessa vivência, nós propomos algumas soluções para essas dores, porque a gente precisava se reinventar, né, para solucionar os problemas dos clientes. Dentre essas dores, a gente foi implementar algumas das principais que nós consideramos, e uma delas seria a compatibilização de projetos. Hoje, nosso escritório tem um departamento. Nós trabalhamos com o departamento de agricultura, temos um departamento de engenharia. Então, o cliente que nos contrata, ele tem a opção de sair ali com o projeto completo, né? Principalmente para aprovações em aeroportos, shoppings. Então, assim, isso otimiza muito tempo e também, para nós, faz toda a diferença trabalhar junto com engenheiros, porque de repente vê uma viga ali, uma coluna, eu já corro lá no fã e falo, pô, posso tirar? O que a gente pode fazer? Sim, então essa diferencial de trabalhar com ele de multidisciplinar faz toda a diferença. Prazo de entrega dos projetos. Também é uma dor muito grande, acredito que vocês passam por isso também. Nós somos muito cobrados em relação ao prazo, e para isso nós criamos templates inteligentes. O que seria templates? Ele é um modelo, tá, personalizado que nós fazemos. Ele é do sistema BIM, onde a gente monta uma base e implementa vários dados ali dentro. Então a gente faz cataloga, né, as informações de imobiliário, equipamentos, decoração, fornecedores. A gente consegue fazer essa base muito bem sólida para desenvolver os demais projetos. Então, nós hoje só conseguimos ver a ação do número de lojas dentro desse template que nós personalizamos. Custos elevados também é uma dor aí de todo mundo. O que nós fazemos ali nesse caso? Nós atuamos como intermediadores entre a expectativa da franquia e a expectativa do franqueado, porque sabemos que o franqueado também tem a sua vontade, tem as suas ideias, então nós balanceamos e equilibramos essas duas expectativas, fazendo com que as soluções estejam adaptadas à realidade ali dentro da franquia. Profissionais desqualificados. Na nossa trajetória, nós infelizmente encontramos muitos projetos que não são funcionais ali, de franquias em questão de operação. E quando a gente vê isso, geralmente eles são feitos por profissionais que não são específicos de franquia ou de varejo. Então isso gera um custo para o franqueado, isso gera uma dor de cabeça, o atendimento ao cliente não é tão eficiente. E hoje nós fazemos questão de estar dentro da franquia, sempre tem a possibilidade de irmos até a franquia para conhecermos um pouco da operação, de como funciona ali dentro, o fluxo, né? Nós estamos, então,
sempre nos colocamos à disposição a isso. Problemas na obra. Também é uma dor de todo mundo. Nós acreditamos que não só em projetos comerciais e varejo, nós temos também residenciais, muitos problemas. E para isso, para ter uma eficiência melhor dos nossos clientes, nós destacamos um departamento dentro do nosso escritório para cuidar e dar assessoria a essa obra. Hoje, a nossa assessoria é feita de maneira remota, todo o Brasil, nós não conseguimos estar presentes em todas as obras. Então, fazendo essa separação de departamento dentro do escritório, nós conseguimos dar toda a atenção. E esse pessoal que fica ligado à obra já vai dar apoio para a franquia, para o emprego. Personalização e aplicação. Também mudou e acredito que todos sofram também de às vezes escolher um material, especificar um material, chegar lá e fornecer por hora, esse material já saiu de linha. Isso acontece inúmeras vezes. Então, toda vez que nós temos uma nova franquia, nós sempre estudamos a perspectiva de expansão dela e na hora de selecionar todos os materiais, nós sempre temos essa curadoria especializada, tanto de acabamentos também, quanto a fornecedores, a parcerias. Porque não adianta nada nós fazermos uma parceria com o fornecedor que só atende aqui na região de São Paulo. Não teria que ser hoje, falando até de América Latina. Então, essas foram algumas soluções que o nosso escritório encontrou. E agora eu vou passar a palavra para o Luiz, para ele falar um pouco do nosso case da ação de criar a nossa principal marca atendida pelo nosso escritório. Bom, mais uma vez, Fábio, assim, apresentado. Bom, a gente trouxe o case saber para vocês para ter um pouquinho da ilustração onde nós podemos chegar no Brasil e no internacional. Aqui são algumas das lojas recentes que estão fazendo esse projeto. Essa é uma loja na Ilha de Aruba, que está sendo executada para ser inaugurada agora no começo do próximo ano, e deve receber até a visita do CEO internacional, CEO principal pessoa dessa vida no mundo para a inauguração. Foi uma loja encomendada pela própria franquia, a gente desenvolveu esse projeto flagship, que fosse drive-thru, delivery e toda a parte operacional dentro desse espaço de 12 por 12 metros. É um pouco perfeito de 12 por 12, então foi um desafio muito grande. Deu tudo certo, daqui a pouco ela está inaugurando esse loja bem legal, nível internacional. Aqui no Guatemala, nós tivemos também o prazer de fazer um retrofit, uma reforma dessa loja, e depois vai ser dada uma nova decoração atualizada desse ano. E depois da reforma, a gente teve um incremento de 27% de vendas dentro da mesma operação por conta da arquitetura do negócio. Por isso que a arquitetura do negócio é tão legal e a gente precisa sim tomar cuidado com isso, porque ele traz sim o cliente. E essa loja aqui é uma loja aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Nova Odessa, e foi o primeiro drive-thru construído para ser drive-thru aqui no Brasil. Então é uma operação também da franquia completa, com delivery, com drive, com loja de salão, e foi executada para ser assim nesse lote. E ela saiu de uma realocação, se não me engano, uma realocação do centro da cidade para essa região, e teve um incremento de mais de 40% de vendas por conta dessa arquitetura, que é uma loja muito legal. Um destaque no Brasil. E aqui um pouquinho do que a gente consegue fazer. Nosso trabalho vinha sendo aqui no Brasil uma constante de mais ou menos 70 projetos por ano. O ano passado, quando a Softwalk, vocês devem conhecer, né, que foi a franqueadora máxima do Brasil, que entrou no processo, ela tinha uma meta de conseguir produzir 300 projetos no ano, que é um número muito grande. Nós não conseguimos chegar em 300, nós chegamos na metade disso, e eles tinham outros 3 escritórios homologados para nos ajudar nessa meta. Então, nós tivemos um crescimento exponencial aqui no escritório, e a gente daqui a pouco ainda vai explicar um pouquinho, mas nós não aumentamos o escritório, dobramos de tamanho, nada disso. Foi a questão de inteligência dentro do negócio, o template bem feito, a parte estrutural do negócio foi muito realizada, a gente chega a esse crescimento de 59 para 149 no ano. E agora nós estamos aqui nesse 2024, que a Saber Americana retornou a administração no Brasil, tivemos um pouco de queda aí, mas agora estamos voltando, a gente deve voltar novamente a crescer esse ano. Na linha azul, esse sim foi um crescimento muito grande, e
2022, começando o contrato internacional, a gente desenvolveu de um ano para outro quase 300 projetos. Nós somos o único escritório homologado na América Latina e um dos países do mundo que produz projetos para a saúde. O outro fica na Índia e o outro em Nova York, Nova Delhi, Nova York, e eu em Goiânia. No final, né, por eles eu em São Paulo, mesmo na Goiânia. E aí agora a gente está com 2 MBA sendo 24, continuando essa meta aí para frente, se tudo der certo, amém. Então, é uma questão de organização dentro do escritório, é isso que a gente está trazendo para vocês. Temos a capacidade de atender, temos a capacidade de produzir muitos trabalhos, uma questão de organização daquilo que aparecer a demanda. Conforme vai aparecendo a demanda, a gente vai trabalhando, melhorando, trazendo profissionais, melhorando processos para conseguir absorver isso aqui. E agora eu vou convidar a Camila Coutinho, por favor, Camila. Ela vai falar um pouquinho sobre a nova decoração da sua arquitetura em 2025. Trago aqui uma história para vocês, a nova decoração da Survey em todo mundo. E aqui está mais um desafio aqui que a franquia nos convidou para escolher toda a parte de equipamento, decoração aqui no Brasil, fazendo essa nacionalização da franquia aqui. E aí, o que é o desafio grande aqui? A gente tem que escolher todos os fornecedores da questão da piso, equipamento, investimento, a parte que traz no meio agora do CPF, toda essa parte de comunicação visual da operação. Então a gente separa, já teve aqui 2 meses atrás com o Fábio, fomos visitando alguns fornecedores, selecionamos, a gente envia para Miami para fazer toda essa aprovação lá. E aí esse aqui é mais um dos desafios. Então eu vou trazer para nós aqui o que a gente passou aqui de desafios com o case survey aqui, que é o nosso maior. Tivemos aqui um desafio em que a gente usou aqui de várias estratégias fora de projeto de arquitetura para a gente conseguir atender sem ter que dobrar a equipe, aumentar a equipe. A gente sempre manteve o número de profissionais. O checklist. O que é o checklist? A gente conseguiu fazer um formulário onde a gente coloca todas as informações que a gente precisa para a gente começar o projeto. Como a gente atua em todo o Brasil e fora dele, a gente desenvolveu esse projeto, esse checklist para quem for levantar as informações, profissional de arquitetura, engenharia, que for levantar as informações, lá tem toda a lista do que a gente precisa para que quando a gente for começar o projeto, a gente já tenha todas essas informações. O template que a Natália comentou mais cedo, que a gente coloca lá todas as informações projetuais, fornecedores, coisas importantes que a gente consegue colocar, valor, então assim, no projeto pronto a gente já consegue ter noção de custo e tudo mais que a gente consegue colocar para acelerar o tempo de projeto e também a gente consegue dessa maneira padronizar, porque se for um projetista fazendo de outro, o projeto vai sair o mesmo. Cronograma. Por muito tempo, com a franquia, a gente conseguiu ter um cronograma bem certinho, com reuniões semanais, então permitiu que a gente conseguisse começar um projeto de maneira redondinha. Então, assim, no dia que a gente começa o projeto, a gente já sabe que dia que tem que apresentar layout, aprovação. Então, assim, dentro desse cronograma, a gente consegue ter uma maneira linear de projetual para a gente conseguir também atender a demanda. A gente tem essa parte que eu comentou também, que é o suporte pós-projeto. O que é isso? O projeto for pronto, a gente já consegue auxiliar o franqueado na parte de orçamentos, os fornecedores homologados, a gente consegue tanto auxiliar fazendo orçamento quanto conferindo esses orçamentos. E dando todo o suporte remoto na parte de obra, com os empreiteiros, franqueados e franquia.
E agora, por último, a gente está auxiliando a franquia também na parte de aprovação de equipamentos, que quando a gente tem projeto de reforma ou mudança de endereço, alguma coisa vai ser aproveitada, só que isso precisa passar pela aprovação da franquia. Então, a gente auxilia nessa coleta de informações, que são fotos, equipamentos, laudos, idade, documentação toda, a gente junta tudo isso e envia para a matriz para que eles possam fazer essas aprovações. Ali estão os desafios que a gente passou aqui no Brasil e a gente tem aqui também alguns desafios na América Latina, já que a gente atende aí outros 20 países fora do Brasil. Antes disso, eu quero só deixar explicado como que a franquia faz para atender o mundo inteiro. Porque para ela controlar essa parte projetual, ela desenvolve um anteprojeto, que ele é um projeto menos detalhado, e aí dessa maneira fica possível de fazer essa quantidade, inclusive para nós, né? Porque humanamente é impossível chegar naquele número de 300 em um ano, se fosse um projeto executivo, que aquele projeto vai para a obra. Então, esse é o projeto que a franquia desenvolve. E só deixando bem claro aqui, a gente desenvolve ele em inglês, só não no Brasil, mas em todos os países ele é desenvolvido em inglês. E aí, o desafio que a gente teve nessa questão dos projetos na América Latina foi a questão de normas, tanto projetual, porque temos itens que constam do projeto no Brasil, mas que eles são diferentes em outros países. Mas a gente estava conversando com o Michel da localização, foi com o Michel, não, foi com o Fábio falando de outros países que adequam equipamentos, sabores e tudo mais. Então, assim, isso vai pegando também nos outros países. A gente tem tanto a parte projetual quanto legislação local. A gente não entende de todas, à medida que a gente vai precisando, a gente vai se inteirando. Então, a gente já sabe algumas normas no Chile, que são mais exigentes, assim como no Brasil, México e Colômbia, a gente entende bastante também. E aí a gente tem esses profissionais também, os locais que dão todo o apoio. A parte da comunicação, ela pega bastante, pegou bastante para a gente no início, porque a comunicação com a franquia em inglês ou em espanhol, e com os franqueados e times da própria franquia dos países, ela é a maioria em espanhol ou em inglês, vai depender do país. Então a gente teve que fazer uma readequação aí. E aí, quando a gente fala dessa dificuldade da comunicação, não é só o idioma em si, porque quando a gente fala com alguém do México, o espanhol dele é de um jeito, porque quando chega lá no Uruguai, você achava que entendia espanhol e ficou uma coisa diferente. Então, tem essa parte também do sotaque que pega bastante. E aí, o interessante é que, assim, juntando normas de comunicação, a gente já conseguiu desenvolver projetos executivos nesses idiomas. Já fizemos projetos para aprovação no México, em Aruba também, foi um projeto todo do zero. Então, assim, a gente, tanto de arquitetura quanto de engenharia foram feitos também em outros idiomas. E aí a gente teve que fazer um departamento dedicado exclusivamente ao nosso escritório para atender os projetos em outros países, para não misturar essa parte aí de regras e tudo mais. A gente entendeu que seria muito importante separar os assuntos, então a gente tem um departamento completamente dedicado. E aí, quando eu falo dessa importância de ter um departamento dedicado, a gente tem que lembrar que fora do Brasil, lá nos Estados Unidos e em alguns outros países, as medidas são em polegadas e pés. Então, assim, mesmo que o país que a gente está projetando não seja nesse sistema imperial, as informações que chegam para a gente, elas estão em pés e polegadas. Então, tem até essa questão aí que a gente precisou vencer e entender também. Agora eu devolvo aqui para o Luiz para ele trazer a parte que talvez muita gente esteja interessada. Se alguém acha que o idioma é uma dificuldade, não é.
proximidade com os franqueadores master, e vários deles, franqueadores que têm 12, 15, 20 franquias diferentes, que eles são responsáveis no país, inclusive o Saúde também é um deles. E essas empresas, elas são empresas abertas que, sim, têm interesse em todo tipo de negócio, desde que o negócio seja um negócio interessante no mercado deles. Boa parte que a gente trabalha é alimentação, mas tem todo tipo de tema. Então, se algum de vocês tiver algum interesse em expansão internacional pela América Latina, a gente pode tentar fazer um pitch de negócio junto com uma outra empresa para abrir uma conversa. Eu tenho certeza que o produto de vocês eles não conhecem muito, né? E vice-versa. O açaí, eu tive lá, vou falar um pouquinho sobre a Guatemala. Tive na Guatemala, o açaí lá é um negócio que eles são assim, deslumbrados por isso. E não tem franquia, não tem franquia de açaí lá, então está faltando alguém chegar lá com isso ainda. Então vai ser bem prático. Nós temos também engenheiros, arquitetos fora do Brasil que nos auxiliam nessa parte que a Camila falou de aprovação de normas, quando necessário. Se a gente precisar arrumar um projeto desse momento lá no Bogotá, eu posso não saber todas as regras, mas eu tenho alguém lá que pode me ajudar a fazer essa aprovação. Então a gente tem contato também com alguns países. Temos contato muito aqui no Brasil, temos uma rede de engenheiros e arquitetos que são homologados com a gente lá para acompanhar obras e tal, para fazer levantamento e tudo isso. E fora do Brasil também temos alguns que já são parceiros. Somos frequentemente convidados a participar de convenções das marcas também pelo mundo. Tivemos agora na Las Vegas, né? Na Subway, na Convenção Mundial em fevereiro. Muito legal, por sinal. E imagina uma franquia que tem 40.000 operações pelo mundo, o tamanho que é uma convenção, né? Então, Las Vegas não tem esse lugar de isso, né? Mas tivemos também na MBU agora, mês passado, né? Na Goiânia, na convenção. E também foi bem legal, uma franquia também que agora discutir, saiu de 1 para 1.000 operações, um negócio absurdo. Tivemos também na BR Mania esses dias aqui em São Paulo, uma convenção. Então, estamos sempre participando, gostamos de aprender, gostamos de entender, estamos próximos, porque para mim, mais uma vez, a confiança é o que vale. É pegar na mão, é conversar, é falar com a franqueada, é entregar o projeto, está sempre disposto a responder, tudo isso para nós é o que vale. Não só o que eu fiz, mas o que também. Para continuar, isso é uma parceiro nosso da Carol de Jaru, que é uma gente muito bem legal que a gente usa em inglês, enquanto eu falo, vocês podem ver. É uma expansão global que a gente está começando agora de forma mais organizada, porque até então não tínhamos nenhum parceiro para isso. Nós conseguimos através de internacional foi a partir de Subway e depois outras marcas que apareceram. Mas agora a partir do ano que vem, nós vamos estar aqui, eu convidei o executivo para a Asbera. Nós estamos juntando com a Asbera, a Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, junto com a APEX, que é a órgão do governo para a exportação de serviços. E eles fazem missões internacionais para levar produtos e serviços brasileiros para outros países. Então a gente está fundando clientes agora no que vem e também vamos ser afiliados da ABF, a qual o Roberto já foi diretor. Seremos um fornecedor homologado da ABF também, para aumentar cada vez mais a nossa participação ali e aparecer de vez, né? Porque até então a gente não participa da ABF porque a gente nos conhece. Então essa expansão passa um pouquinho pela APEX, que temos muitas missões ali internacionais. E agora, vou fazer só uma pergunta para mim. Vou mostrar para vocês
fez aí nos últimos tempos aqui na América Latina. É importante frisar que muitas dessas viagens a gente faz com recurso próprio mesmo, não é pela franquia, a gente vai porque a gente entende que precisa estar junto, precisa conhecer, para projetar melhor, para voltar aqui no Brasil e fazer o negócio cada vez melhor. Então é realmente uma intenção trabalhar com excelência. Agora eu vou chamar a Daiane, que é a próxima, por favor, Daiane, para falar um pouco dos próximos passos e nossos usuários. Então, aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho que a gente vai falar começar pela inteligência artificial. Todo mundo está falando sobre inteligência artificial e a gente não deveria ficar atrás. Então, nós estamos participamos de um processo seletivo de incentivo à tecnologia, subsidiado pelo Estado de Goiás. O nome desse programa é Goiás, Programa de Transformação Digital das Empresas. E dentre as 50 empresas que cadastraram seus projetos, nós fomos uma das 10 selecionadas para seguir esse projeto, esse programa. Qual que é a nossa intenção com a inteligência artificial? Nós queremos melhorar os nossos processos, né? Acelerar mais ainda o que a gente já vem fazendo aí a passos lentos, mas está sendo bem efetivo. E com a inteligência artificial, a gente acredita que com todo o know-how que a gente construiu ao longo dos anos, com todo o histórico de projetos que a gente tem na empresa, a gente consiga extrair informações, extrair padrões e trazer um novo projeto de arquitetura muito mais rápido, muito mais inteligente, que traga muito mais informações além do que a gente entrega como projeto. A gente acredita que com a inteligência artificial a gente vai trazer um novo produto que seja muito mais competitivo no mercado. E junto a esse programa, a nossa ideia é criar uma plataforma de integração, que a gente consiga centralizar toda a comunicação das nossas ferramentas, dos nossos aplicativos, comunicação interna dos nossos departamentos também, e também trazer a oportunidade do cliente participar também do processo, né? A gente conseguir nessa plataforma dar o acesso para que ele acompanhe, porque assim, todo mundo tem um tempo, todo mundo tem muita pressa em receber o projeto, mas existe um processo, né? É linear, desde o início do cadastro das informações, do levantamento, das reuniões, então existe um caminho de projeto. Todo mundo é ansioso, quer ter acesso a essas informações, então a gente quer dar o acesso para que as pessoas consigam entrar ali naquela plataforma e exatamente entrar o caminho do seu projeto, até a finalização da entrega do projeto e também da entrega da obra, que a gente também acompanha algumas obras dentro do próprio escritório. Então, esses dois programas são pelo Goiás e o nosso próximo plano de futuro são as nossas missões pelo mundo. O Luiz já mostrou o que a gente vem fazendo e agora que vem a gente tem plano de participar da Expo 2025, que é a maior exposição do mundo. Os países, essa vai acontecer no Japão, na cidade de Osaka, um evento que acontece durante 6 meses, e de abril a outubro, onde são esperados aproximadamente 28 milhões de pessoas durante esse período. É uma feira, uma exposição onde os países exportadores têm de melhor em tecnologia, em inovação, em cultura, em economia e em arquitetura. São, assim, pavilhões imensos, gigantescos de cada país, com o que tem de melhor, de maior novidade ali, o que vai acontecer pela frente durante os próximos 5 anos. A gente teve a oportunidade de participar da próxima feira que aconteceu em Dubai e a próxima em Osaka. Outra missão, outro planejamento interno que nós temos são as nossas missões internacionais. Nosso próprio escritório, a gente está realizando missões para conhecer esses países onde a gente já trabalha, estreitar relações comerciais mesmo. A intenção é levar grupos de arquitetos, engenheiros, profissionais da que queiram conhecer esses países, conhecer a arquitetura do varejo daqueles locais que não conhecem aqui, porque isso enriquece o nosso projeto. A gente trabalha à distância e
e conhecer os países, estar naquele universo, entender como é que eles pensam, é muito enriquecedor para o nosso projeto. E também estreitar relações com essas pessoas que já são parceiros e que podem ser parceiros. Né? Então, esses são os dois planos que a gente tem para o ano de 2025. E essa ideia de missões surgiu justamente dessas viagens constantes que o Luiz tem feito e todas as vezes que ele volta com uma bagagem imensa, com muitos contatos. E ele vai contar um pouquinho da experiência que ele teve na Guatemala, que foi uma experiência que a gente tem a intenção de participar. E exatamente a nossa primeira missão vai ser para a Guatemala. Porque é bem interessante. Trabalhamos em projetos para vários países beneficentes e a Guatemala começou a aparecer projetos de 200, 300 metros quadrados, que aqui no Brasil são 50, 60. E a gente começou a por que será que é tão grande? Não vai ser só um mercado maluco que apareceu ali e não entende o que acontece. Eu peguei outro projeto enorme, eu peguei outro enorme. Aí começaram a vir outros enormes. Eu fui atrás para entender o que estava acontecendo. Eu descobri que lá existe um master franqueado, todas as lojas são da mesma pessoa, então não é uma. E aí eu quis entender o que é aquela pessoa, por que eles fazem lojas tão grandes, tão diferentes do resto dos países. E eu me convidou para conhecer a Guatemala, a cidade da Guatemala, tive o prazer de ir lá no meio do ano. E assim, eu não imaginava que era um país tão legal, eu não imaginava que era um país tão organizado e muito menos tão rico. Eles têm uma cultura americana de consumo. Então é tudo fast food o tempo todo, consumo na rua, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, tudo ali, tudo na rua. Então eles têm muito consumo e o poder de compra da realidade. O dinheiro deles é muito grande, muito maior que o nosso dobro, todo mundo tem condição de consumir. E aí, eu fui lá e comecei a conhecer as lojas, comecei a falar uma maior que a outra, uma mais legal que a outra, eu falei, nossa, isso realmente é uma cultura aqui. Aí fui mudando, hotel, missão e ficar uma maior do que a outra, mas eu fiquei encantado. A igreja fez uma missão para levar todo mundo para lá. E foi uma aula de arquitetura de franquia que eu recebi, nunca imaginava isso. E agora eu vou passar no McDonald's, aqui no final do vídeo, que eu visitei, o número 100 que eu lá, eles gastaram $15 milhões para construir o McDonald's. Desde o terreno até a construção. E essa loja fatura milhões por mês. É assim, é inimaginável. Ela tem 4 pavimentos. Você vai subindo, vai construindo brinquedoteca, televisora de videogame, televisora de jogos, lanche só, elevador, drive-thru, tem 4 carros ao mesmo tempo, é um negócio maluco. Nunca tinha visto aqui. Então, depois que eu voltei de novo, eu falei, cara, a gente precisa fazer isso mais. A gente precisa conhecer fora do Brasil, como que funciona, outros materiais, outros consumos, para a gente trazer para cá essa ideia. Por que a gente nunca pensou em ter para 2 carros ao mesmo tempo? Não tinha pensado. 2 carros ao mesmo tempo, você não tem vídeo, nunca tinha nem visto isso aqui no Brasil. Na Guatemala tem, então a gente pode fazer isso para cá. Hoje a gente não tem. E aí agora a gente vai visitar alguns países, e essas nossas missões pelo escritório, a gente tem que organizar isso de forma aberta, com o interesse que a Mariana falou. Pessoas interessadas e afins nesse sistema, nesse processo de franquias, serão convidadas a participar. A gente vai fazer viagens para conhecer realmente arquitetura e franquias. Então, finalizamos aqui a nossa apresentação. Queria, antes de acabar, agradecer, assim como o Roberto fez, a todos vocês que estão aqui hoje, o pessoal da Canais, muitíssimo obrigado pela organização, vocês foram demais. É a primeira vez que a gente organiza algo assim, principalmente aqui em São Paulo, então foi sensacional, está assim. Agradecer a todos vocês mais uma vez pelos prêmios que estão aqui, daqui a pouco a gente vai ter um jantar temático bem legal aqui na Porto. Essa loja que é a loja que foi João Alberto de São Paulo. Desculpa. Vamos aparecer agora, desculpa. A gente até trabalha com a Ana Porto, desculpa. Mas a gente vai ter um jantar temático aqui, que é bem legal, né? Do povo. E isso é uma coisa que a gente faz. Os franqueados estão aqui para dizer como foi a experiência também que tiveram com a gente aqui durante a construção. Eu vim lá de Goiânia, visitei a obra algumas vezes, sentaram também comigo, os caras também veio comigo. E assim que a gente funciona, não foi uma vez só, é sempre assim. Claro que tem um limite, né? A gente faz quase tudo remoto, porque visitar todo mundo é muito difícil. Mas
sempre que a gente viaja, é para visitar obras, visitar clientes, visitar empresas que a gente trabalha. Roberto, muito obrigado. E o pessoal fazer perguntas, se quiser fazer perguntas sobre o que foi apresentado, ou eles não falaram, pode ter a vontade de fazer perguntas aqui para o que vai chegar aqui. Bom. É isso aí, então, muito obrigado. Estamos abertos aqui agora. Responder vocês alguma coisa que tiver você, por favor, falar ou tirar dúvidas. Mas uma curiosidade.